Eu saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Este é o culto da Igreja Cristã Maranata deste domingo. Nós estamos alegres em poder nos reunir, mesmo que através de uma forma virtual, pelo nosso canal no YouTube, mas estamos participando de um mesmo culto, louvando a Deus, glorificando o nome do nosso Senhor. Eu quero saudar de maneira particular a você que recebeu um convite para participar desse culto. Você que recebeu um link, que lhe foi enviado por um amigo, um parente, um conhecido. É uma alegria tê-lo conosco, participando desse culto. Convido você a viver uma experiência com Deus, a mesma experiência que estaremos vivendo nessa noite. Nós vamos dar início a esse culto com uma oração. Nós vamos clamar pelo sangue de Jesus. Aos irmãos, à igreja, aos membros da igreja, eu convido a se colocarem de joelhos nesta hora. E a você que nos visita, podemos dizer assim, você pode permanecer como está, se assim desejar, ou nos acompanhar nesse gesto. Vamos orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos, ó Deus, a tua bênção, perdão dos nossos pecados, e com isso, Senhor, a condição de entrarmos na tua presença. Nos abençoa, nos visita, Senhor, fala ao nosso coração, Senhor, nesta noite que possamos alcançar toda a bênção, todo o teu projeto para cada um de nós. Assim pedimos, nos reveste com o sangue de Jesus, em nome de quem nós clamamos. Amém. Todos podem se sentar? Nós vamos louvar ao Senhor nesse instante. Nós vamos cantar um hino de louvor e adoração ao nome do nosso Deus, esse Deus maravilhoso que nos abençoa. E o Espírito Santo de Deus já está agindo nas nossas vidas, já está agindo na sua vida. Cante, louve ao Senhor. A letra do louvor estará na tela. Participe desse momento. Não apenas assista, mas participe desse momento. E certamente Deus tem uma grande bênção para a sua vida. Vamos adorar ao nome do nosso Senhor. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. O Senhor tem nos abençoado. E nós vamos continuar adorando o seu nome. Nós vamos cantar ainda mais um louvor. Vamos continuar adorando o nome do nosso Deus. Vamos estar dando lugar para que o Espírito Santo de Deus continue operando. E na sequência desse louvor, você assistirá a palavra do Senhor para você nesta noite. Sempre vou lembrar da coragem do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção, da igreja do tempo de Paulo, de Pedro e João. Enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca
pra mim. Verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Sempre vou lembrar da bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, mais se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sobre o sangue tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, como foram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Oh, meu Deus, reaviva tua igreja de novo. Faz a chama arder neste povo, começando em meu coração. Irmãos, eu quero saudar a todos com a paz do Senhor. Estamos mais uma vez neste domingo, glorificando ao nosso Deus, ao culto de adoração, de louvor a esse Deus Todo-Poderoso que nos trouxe, que enviou da eternidade um evangelho para ser entendido, para ser proclamado e vivido por todos os servos de Deus. Aqui estamos, meus irmãos, e o texto hoje da palavra de Deus está no livro de Apocalipse, capítulo 14. Lembrando que o assunto nosso será sobre o evangelho em nossos dias. Vamos ler comigo o texto que está no quadro, Apocalipse 14, 6. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno para o proclamar aos que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. Inicialmente vamos fazer uma diferença
daquilo que é um entendimento do Evangelho em nossos dias. A primeira coisa é que nós sempre confundimos, aliás, a base, a raiz, que se fala sempre quando se fala Evangelho, se usa como base, como raiz, o cristianismo. Então, existe um cristianismo com várias facetas, onde tem mensagens que diferem, que divergem do ensino bíblico do cristianismo, especialmente da Igreja Apostólica. Então, nós vamos encontrar as mentes que estão em volta desse tipo de evangelho. E nós podemos destacar o entendimento desse evangelho para muitos que é apenas histórico, mas que, na verdade, o seu grande valor está naquilo que é o profético. Por quê? O evangelho é eterno. Quando você fala evangelho eterno, você excluiu aquilo que é histórico. No entanto, nós podemos fazer uma diferença e começar a mostrar logo aos nossos irmãos, aos nossos ouvintes, aqueles que nos acompanham, o entendimento a respeito de salvação. Vamos ver o que se pensa no evangelho ou no cristianismo histórico a respeito de salvação. Então, salvação é alguma coisa que foi mencionado, ou aquilo que é o entendimento filosófico, teológico, que somados ambos, nós vamos ver aquilo que é ideológico. Então, a salvação histórica, para muitos, ela caminha para aquilo que se chama socialismo. O socialismo é ideológico. Quando se pensa em socialismo, seja ele ideológico, o que é normal, de uma certa forma, ele não pode ser inibido. Ninguém pode se levantar contra aqueles que acham e que entendem da necessidade do homem, nos seus anseios, na hierarquização dos seus projetos, como homem. Nisso, a filosofia se esmerou, a teologia caiu para o lado da filosofia, e nessa junção, nessa união, nós começamos a observar aquilo que é o lado político, ideológico. Quando se fala nisso, nós não estamos ferindo, nem tampouco criticando esse aspecto social que é importante na vida do homem. O homem é um ser que vive centralmente de um projeto social. Ele nasceu, ele foi criado para ser sociável. Então, para se relacionar com outras pessoas, para ter entendimento, isso é a sociedade. Então, socialismo, para nós, não é nenhum problema. No entanto, nós queremos fazer agora a primeira diferença. Quando você está vendo aqui, socialismo é o lado histórico do homem. Você pergunta, está certo? Está certo. Apenas lembrando que o evangelho não é simplesmente histórico, mas ele é essencialmente profético. Aí nós vamos encontrar o que a diferença, então, que vamos encontrar nessas três primeiras palavras do lado esquerdo ali que nós estamos vendo, do meu lado esquerdo. Salvação, comunhão e carne. Então, socialismo é o homem. Vamos ver do outro lado também os objetivos do profético. Aí quando nós lemos Filipenses 3, 13 e 14, nós vamos ver aquilo que Paulo escreve a respeito do evangelho. Ele mostra o seguinte, que o evangelho não é um estado. O evangelho não é uma coisa que você comprou, algo que você adquiriu e que não vai perder. Tanto é assim que Paulo diz assim, irmãos, olha lá, Filipenses 3, 13 e 14.
Quanto a mim, não julgo que o haja alcançado. Mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então ele define o evangelho dentro de um processo dinâmico, enquanto que no histórico, veja só, ele é estático, a salvação é estática. Salvo uma vez, salvo para sempre. Isso é o que define a teologia filosófica e teológica, né? Teologia. Então, ela diz, então, você está salvo, salvo uma vez, salvo para sempre. É como se você estivesse num mar revolto e alguém jogou para você um salva-vidas. Você bateu a mão e disse, estou salvo, e depois larga o salva-vidas. Não é? É o entendimento que muitos têm a respeito de salvação, da salvação histórica. Então, quando falamos na salvação histórica, nós não estamos contra o socialismo. Nós entendemos que ajudar o próximo, que viver uma vida em sociedade organizada, onde há uma distribuição dos valores para todos de forma equitativa, entende-se claramente isso. Não há nenhuma observação contrária. No entanto, quando nós vamos para o lado profético, nós vamos ver que comunhão ali no socialismo, que é divisão de bens materiais, onde o governo, ele mesmo pode fazer isso, e não há nenhuma contraindicação quanto a isso, mas para a igreja, para o profético, comunhão é diferente. A palavra ali, no grego, é koinonia. Koinonia está numa relação entre o homem e Deus e entre o homem e o próprio homem. Então, se não houver a ligação do homem com Deus, essa ligação do homem para com seu semelhante, ela está anulada nesse projeto profético. Então, daí, você vai entender o que é corpo. Então, no socialismo histórico, naquilo que é histórico, eu estou botando a palavra socialismo, naquilo que é histórico, a carne é quem agrega. Então, nós vamos fazer uma grande reunião, podemos assim dizer, vamos fazer um ecumenismo, vamos. Então, cada um tem sua religião, aí deixa essa religião e passa todo mundo para uma religião só. Todo mundo vai pensar da mesma forma. Desculpe, não é assim. A carne, o interesse humano não tem nada a ver com o corpo. O corpo, quem une o corpo de Cristo não são estatutos. Então vamos lá para o lado profético. Não é estatuto, é o Espírito Santo. Na carne, um estatuto. Então eu estou de acordo com os estatutos da minha igreja, estou de acordo com os estatutos da sua igreja. Não há nenhum problema quanto a isso. No entanto, a comunhão, na verdade, do Evangelho, ela se dá no corpo através do Espírito Santo. Não através de legalismos, não através da lei, daquilo que você pode mudar a qualquer hora e a qualquer tempo. Estamos fazendo uma diferença entre o Evangelho que se prega hoje, que tem duas vertentes, ou dois entendimentos. Um histórico, baseado no histórico, outro no profético. Agora vamos à palavra. Quando nós abrimos a palavra, nós vamos ver uma história. Então você vai tratar o Evangelho, o cristianismo, pelo lado historicista. Então eu conto, por exemplo, a parábola das virgens, um exemplo. Então eu tenho o lado histórico, era um casamento, não é? Onde um pai de família chamou, volta-se àquele passado, lembrando de que tipo de casamento era, como é que se dava o casamento, porque era meia-noite, a chegada do noivo, o convite e as vestes também, que eram obrigatórias para quem era convidado àquela festa. É uma coisa. O problema agora, quando você pega isso aí, aí você pode ler a palavra de Deus ali, ela tem uma inspiração? Tem. Mas o que importa é saber que aquela inspiração,
ela vai ser trazida no tempo certo e oportuno. Por exemplo, hoje nós temos aquela mesma parábola que foi inspirada, onde tem a revelação. O que nós vamos ver? É uma nova história. É a história do momento profético que estamos vivendo. É o profético. É aquilo que passa para a eternidade. É aquilo que dá ao homem a capacidade de entender o projeto de Deus de forma revelada. E isso só quem pode fazer é o Espírito Santo. Portanto, então nós vemos a comunhão, o corpo, a palavra revelada no entendimento profético só pode ser através do Espírito Santo. No historicismo, no projeto histórico, no entendimento de quem entende, tem Bíblia, que vai à igreja, que sabe, que fala em inspiração, que lê Bíblia. Então, está tudo certo. Agora vejam para onde deriva esse histórico. Ele vai para o lado material. O histórico, a tendência dele é para o lado material. Então, a fé é material. Então, quando eu pego esse objeto aqui e digo, olha, esse objeto aqui você tem que comprar esse objeto. Ou eu pego um outro aqui e apresento a você alguma coisa material. O que eu estou dizendo? Eu estou falando de um cristianismo histórico onde a fé é aquilo que você está vendo. Aí o indivíduo diz assim, então, toda fé na razão. Isso está certo. Isso é o histórico. Mas quando você vai para o profético, você diz assim, toda fé na razão é toda razão sem fé. Porque a fé é um dom de Deus, não vem pelas obras, não vem por aquilo que você está vendo, não vem por aquilo que você está pegando, não vem pela insinuação, não vem pelos gestos. Eu posso começar aqui a dizer, olha aqui, começar a me dobrar todo, fazer com a mãozinha, gestos aqui, para incentivar as pessoas, para deixar você, vamos dizer, sensibilizado. Isso não funciona no projeto da eternidade. No projeto profético, você entrega a palavra, você pode ter a forma melhor possível de entregar, é claro, mas o convencimento quem faz é o Espírito Santo. Não são gestos, não é só aquela boa aparência que as pessoas às vezes querem demonstrar e tudo isso. Então, elas querem trazer, e você pode. Vamos dizer, são insinuações psicológicas. Aí você pergunta, vale a pena uma insinuação psicológica? Vale, para a psicologia. Só que para a obra do Espírito tem que ser o Espírito Santo que tem que convencer. Então eu posso dizer, você pode, tudo posso naquele que me fortalece, pode. Agora, você pode vencer, pode também. Você pode também, eu posso chegar nesse evangelho histórico, ou nesse cristianismo histórico, eu posso introduzir todos os recursos que estão à minha mão. Pode até que seja, vamos dizer, insinuações que você faz e aquilo que é muito comum é feito aí em palcos. Isso não é do Senhor. Então, a nossa diferença é aquilo que é histórico e aquilo que é profético. E as pessoas preferem o histórico. Por quê? Porque ele vai para a igreja, ele vai ter louvor lá, vai ver o quê? Exibição. Alguém que vai tremer a voz, vai mudar o sentido da mensagem para chamar atenção para si. Ele vai lá e está com o papai no braço, está todo. Veja só, uma exibição artística tem lugar, tem valor, tem palco, tem tudo para que a pessoa possa fazê-lo. Não é a igreja, não é a casa do Senhor. E nisso, Lutero e Calvino se bateram muito a respeito disso. Quando veio o louvor, veio o ensino a respeito do louvor, não é assim, não pode ter exibição, o louvor é a Deus. Então, não vou tratar desse assunto, porque é um assunto que já temos falado e podemos falar noutra ocasião a respeito do louvor da igreja fiel. Então, vejam só, meus irmãos, a partir daí, o que importa, na verdade, é a origem e doutrina. Quando você vê do profético, onde está a origem e a doutrina do profético? Quando eu abro a palavra, eu vejo aquilo que tem a origem dela, que é histórico, mas
principalmente a doutrina que é o Espírito Santo quem revela. Não é a exibição, não é a minha razão, não é a minha capacidade de entender, mesmo porque o evangelho é para os simples. E Jesus falou a respeito das parábolas, eu falo em parábolas, para que eles vendo não vejam, para que eles ouvindo não ouçam, para que eles não entendam. Eu estou falando de mistério. Então o profético é mistério. É aquilo que vai além da razão do homem. Vamos então, chegando ao final, nesse entendimento, fazendo uma revisão. Nós estamos então, temos uma mensagem do Evangelho em nossos dias. Você, o senhor, a senhora, meu irmão, que seja quem for, está sempre diante dessas duas opções. Aquilo que é histórico tem Bíblia, fala em salvação, fala em comunhão, fala em inspiração, fala na palavra, fala em fé, fala em louvor, fala em tudo. A mesma coisa que aquilo que o profético faz. A mesma coisa. Sendo que o assunto é diferente. Um é do evangelho histórico, o outro é do evangelho eterno. Por isso nós lemos o texto do livro de Apocalipse, e vi um outro anjo voar, e trazia, é o texto que nós vamos recordar agora, para encerrar o assunto que estamos trazendo para os nossos irmãos. Vou ler com os irmãos. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno. Evangelho eterno, está ali bem em vermelho, para proclamar aos homens que habitam sobre a terra, e a toda a nação, e tribo, e língua, e povo. O evangelho é eterno. O evangelho não é histórico, não é dessa vida, não é uma implantação religiosa, não é um projeto religioso, é um projeto do Espírito Santo. Não é humano, é do Espírito Santo, onde o homem faz a vontade daquele que o chamou, daquele que o comissionou, daquele que o salvou, daquele que quer vê-lo andando nesse caminho. Então está feita a diferença. O que cabe agora a você, ao senhor, à senhora, é consultar o Senhor as coisas. As pessoas vivem muito enganadas, não é? É muito comum. O engano, você quer ver? Na faculdade, eu tinha um professor que era muito exigente. Bom, estou falando do século passado, né? Então ele era muito exigente. Ele diz, olha aqui, quando vocês mandarem o cliente abrir a boca para fazer qualquer exame, vocês tenham cuidado, porque às vezes você vê alguma coisa no lábio, no interior da boca, e você fica pensando, isso é sapinho. E no final das contas, aquilo não é sapinho, aquilo é um câncer. É preferível você entender que o câncer que está ali não é sapinho do que você pensar que o sapinho é câncer. Ou o contrário, você não pode confundir as duas coisas. O evangelho é eterno, é da eternidade. Quando você vê as coisas humanas aqui, carregadas aqui, o homem na sua preocupação de aparecer, de querer fazer número, de começar com muitas, aquilo que todo mundo conhece, o que é natural do homem é próprio dele, é o desejo dele de aparecer, é a vaidade, é a presunção, é o orgulho, então, ele é capaz de fazer qualquer coisa, inclusive de negar o evangelho que o salvou e que o resgatou, para pregar um outro evangelho. E Paulo diz assim, não existe outro evangelho. Não existe para aqueles que já creram uma vez, não existem dois evangelhos. Ninguém carrega Jesus, Deus, o Espírito Santo, da sua vida. Ninguém. Se você quiser levar, entregar a sua alma a alguém, você pode fazê-lo. Agora, não entregue a sua alma a um evangelho que não é o evangelho eterno. E que Deus te abençoe. Continue na caminhada, na luta, porque é isso que Deus tem para a sua vida. O evangelho eterno. É um anjo que está voando pelo meio do céu e ele tem o evangelho eterno para proclamar. Não é o anjo que está aqui na terra, não. São aqueles que estão aqui na terra, não. Ele vem da eternidade. Ele é da eternidade. Que Deus
nos abençoe. Vamos ter um louvor e após o louvor vamos orar. Como foi para os céus Jesus Cristo há de vir, quando o som da trombeta ecoar, quando a voz de um arcanjo no céu ressurgir, eu irei com Jesus me encontrar. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Nesse dia de glória, o meu corpo mortal, semelhante ao de Cristo há de ser. E já livre da morte, já livre do mal, o milênio de Cristo hei de ver. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Pela cruz para o mundo morri, muita dor ainda que sofrerei. Minha vida com Cristo em meu Deus escondi, e com Cristo eu aqui reinarei. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Vem Jesus, o Senhor, vem depressa reinar, vem a paz e a justiça trazer. Criação, povo teu, finalmente ao raiar, nesse dia de glória e poder. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Este império do mal vem, Senhor, destruir, vem esposo celeste reinar, vem ao sol da justiça no mundo luzir. Ó meu rei, vem meu pranto estampar. Oh, que dia gostoso esse dia de ser, quando o som da trombeta ecoar, quando o Cristo nas nuvens de tarde descer, triunfante entre nós habitar. Senhor Deus, assim pedimos nesta hora, que o teu nome seja glorificado, que o nome de Jesus seja glorificado, que haja o entendimento por parte daqueles que nos ouvem nessa hora, com clareza, e que eles tenham entendido a respeito do Evangelho eterno, e que saibam, que entendam e possam fazer a diferença entre o Evangelho do homem, aquelas preocupações de um cristianismo que se derivou da eternidade, que saiu, para o outro evangelho, aquele evangelho de salvação, o evangelho do reino, pregado pelo Senhor Jesus, com sinais, prodígios e maravilhas do Espírito Santo.
O evangelho ditado pelo Espírito Santo, através do poder do sangue de Jesus, do seu Espírito e da palavra revelada. Neste corpo, que é o corpo de Cristo, que é a sua igreja fiel. Aqueles que estão nesta comunhão, diretamente ligados a ti e aos seus próprios irmãos. Assim, nosso Deus, pedimos a bênção para todos que nos ouvem. Alguns tristes, abatidos. Ó Deus, nós sabemos, são grandes as lutas dessa hora. E pedimos que o teu anjo visite cada lar e cada coração, lembrando sempre de que estamos falando e vivendo e aguardando aquilo que está em nossos corações, em nossas mentes e que não pode desaparecer, que é o evangelho eterno. Assim, nosso Deus, abençoa todos que nos ouvem, consola os corações aflitos e abatidos e dá esperança de vida eterna. Em nome de Jesus te pedimos tudo, agora e para sempre. Amém. E a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, as santas, doces, eternas consolações do Espírito glorioso do Senhor Jesus permaneçam convosco, amados, com este evangelho eterno agora e para todos sempre. Amém.